esta é uma edição especial do TVMP Entrevista, que veio a Tiradentes para a 6ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. E eu converso com o doutor Antônio José Campos Moreira, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, muito feliz de estar em Tiradentes, estar participando dessa reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais numa cidade tão agradável. Qual que tem sido a contribuição do Ministério Público do Rio de Janeiro aqui na reunião? Nessa reunião nós estamos discutindo basicamente dois temas, né? O fortalecimento dos nossos métodos autocompositivos, né, que são uma forma alternativa à judicialização, evitar a judicialização, a instauração de processos e utilizar meios, métodos de autocomposição que nos permitam alcançar resultados rápidos, na linha do que se pretende, ou seja, de que o Ministério Público seja cada vez mais resolutivo, impactando na vida dos cidadãos, das cidadãs. E, por outro lado, nós também conversamos sobre a inteligência artificial no Ministério Público. Nós estamos vivendo aí uma fase, eu diria, de transição. Muito rapidamente, a nossa realidade tende a se modificar. É inevitável que a inteligência artificial chegue com muita força e velocidade nas nossas instituições. E agora, no Rio de Janeiro, recentemente, nós, dentro dessa ideia de trazer a inteligência artificial para o Ministério Público, nós celebramos um acordo de cooperação técnica com uma empresa norte-americana que nos fornecerá um software que permitirá o rastreamento de criptomoedas, de ativos virtuais. Essas criptomoedas, né, que são ativos virtuais, verdadeiros substitutivos da moeda tradicional, têm sido largamente utilizados por organizações criminosas para o processo de lavagem de capitais. E ainda há uma dificuldade muito grande na investigação desse crime e dos crimes correlatos. Com essa ferramenta, a nossa investigação patrimonial se qualificará, nós vamos atingir um outro patamar. Essa ferramenta é muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi, juntamente com o Ministério Público de Santa Catarina, os dois primeiros ministérios públicos a assinar esse acordo de cooperação técnica. Aliás, o Ministério Público aqui saiu na frente das demais instituições. São os dois primeiros acordos de colaboração premiada firmados por essa empresa com instituições brasileiras. Algumas instituições já vinham se utilizando dessa ferramenta, digamos, por empréstimo. Nós, com esse acordo de cooperação técnica, vamos tê-la, a ferramenta à nossa disposição, por um ano, gratuitamente, garantida a assessoria técnica aos nossos membros. E, fim do ano, aí nós vamos, provavelmente, partir para a contratação, com ônus, evidentemente, dessa ferramenta e dos respectivos serviços. Mas isso vai erigir os nossos ministérios públicos a um patamar diferenciado. Vai melhorar a nossa investigação patrimonial. Ainda não está sendo usado? Ainda não, porque esse acordo foi celebrado, ainda não faz 15 dias. Uhum. Né? Como é que essa investigação era feita até então? A investigação era feita de maneira muito precária justamente porque, como esses arquivos circulam no mundo virtual, sem ferramentas tecnológicas adequadas, sempre será muito difícil o rastreamento, muito difícil localizar esses ativos virtuais. As ferramentas surgiram justamente para que o Estado possa, com maior velocidade e eficiência, fazer suas investigações, sobretudo investigações patrimoniais e principalmente nos casos de lavagem de capitais.
Hoje estima-se que as organizações criminosas brasileiras, que não são mais organizações locais nem interestaduais, são transnacionais, lavem por ano bilhões de reais se valendo de criptoativos. Esse tem sido o meio mais utilizado exatamente para lavagem de dinheiro, que é mais Tem difícil sido de bastante rastrear. utilizado. É um método, uma forma relativamente nova, mas que está substituindo os métodos tradicionais de lavagem. Não os exclui, mas tem sido utilizado com preferência por organizações criminosas que movimentam quantias muito expressivas, quantias muito vultosas, que no sistema financeiro tradicional acabam sendo, de uma maneira ou outra, identificadas. Para que outras investigações essa ferramenta vai Essa ser útil? ferramenta, ela tem outras funcionalidades, ou seja, ela não serve apenas para a investigação criminal, para qualificar, para melhorar a investigação criminal. Ela pode ser utilizada, por exemplo, numa contenda entre sócios, num processo de falência, num processo de recuperação judicial, para localizar ativos da empresa ou de seus sócios, que justamente para burlar as regras do processo de falência, do processo de recuperação judicial de empresas, tenham sido convertidos em criptomoedas. Valores das empresas convertidos em criptomoedas justamente para dificultar a sua localização, o seu rastreamento. No processo de família, por exemplo, uma separação de casal, um dos cônjuges pode eventualmente ter encoberto patrimônio, escondido patrimônio, transformando, convertendo em criptomoedas. Isso vai servir não apenas para a investigação criminal, mas também para a utilização em outras áreas em que o Ministério Público atua. Como tem sido o uso da inteligência artificial no Ministério Público do Rio de Janeiro e a capacitação, né, dos membros e servidores? Aqui fazer um registro. Primeiro, em relação aos métodos autocompositivos. O Compor de Minas Gerais tem sido um exemplo para todos os ministérios públicos brasileiros. Agora, recentemente, nós contratamos o mesmo professor que capacitou, professor Marcelo, capacitou membros e servidores do Ministério Público de Minas Gerais e fizemos um processo, está em fase final, está para ser concluído, de capacitação. E vamos replicar no Rio de Janeiro o modelo do Compor de Minas Gerais, né, que deu ao Ministério Público de Minas Gerais, nessa área da utilização de métodos alternativos, uma posição de proeminência. Então, nós vamos copiar as boas iniciativas. E no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, agora é que nós estamos, eu assumi no dia 17 de janeiro deste ano, agora é que nós estamos, eu acho que já, eu diria com algum atraso, nos voltando com muita ênfase, com muita dedicação para trazer para a nossa instituição, para o nosso Ministério Público, num período de tempo que eu acredito deva ser relativamente curto, as ferramentas que já são utilizadas até por outros ministérios públicos. Nós celebramos aqui no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, celebramos um convênio entre diversos ministérios públicos e já estamos aí para um processo de preparação para utilizar ferramentas utilizadas pelo Ministério Público de Minas, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Esse convênio, inclusive, vai permitir ao Ministério Público brasileiro ter eu diria, uma uniformidade, ainda que mínima nessa área, o que é bastante interessante, porque o Ministério Público é uma instituição nacional, né? Então, trabalhar com essas ferramentas já utilizadas por outros ministérios públicos, sem custo ou com custo muito reduzido, é algo muito interessante. E daí nós não hesitamos em nos filiar, né, a essa linha que acredita que o convênio seja uma boa prática.
como é que o senhor avalia esse movimento de união mesmo dos ministérios públicos? Nós vivemos um momento, eu diria não apenas no Brasil, mas no mundo, um momento político muito conturbado, um momento em que as instituições são postas em xeque, em que o próprio Estado Democrático de Direito é questionado. E eu estou plenamente convencido que as instituições, em especial a nossa instituição, o Ministério Público, tem que se aperfeiçoar, tem que talvez mudar a sua forma de atuar em algumas áreas, daí a importância desses métodos autocompositivos, inclusive no processo penal, da inserção entre nós de ferramentas tecnológicas. Nós temos a necessidade de agir mais resolutivamente. Nós temos que produzir mais resultados, né? Produzir resultados, impactar na vida do cidadão, na vida da cidadã, né? Eu acho que esse é o grande desafio de todas as instituições, responderem às demandas da sociedade, que hoje são muito variadas. Nós vivemos numa sociedade de massa, né? O mundo hoje é um mundo muito complexo e nós temos que atuar em perfeita sintonia com as demandas sociais. O tempo de elaboração de grandes teses jurídicas, de construções de pensamentos jurídicos muito sofisticados, mas sem utilidade prática efetiva, ficou para trás. Nós temos que trabalhar cada vez mais para produzir resultados. E unidos, os ministérios públicos todos, dado o caráter nacional da instituição, são muito mais fortes, né? O Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça eu diria, o espaço vocacionado a promover essa unidade. Evidentemente que respeitadas as diferenças, as desigualdades regionais, as diferenças que existem entre os diversos ministérios públicos, mas o que nos une, os pontos comuns que nos unem, são muito maiores e mais expressivos do que essas diferenças. Então, é possível, sim, se estabelecer, e o Conselho Nacional, atuando como um indutor, estabelecer rotinas, formas uniformes, padronizadas, mínimas de atuação institucional. O senhor está falando isso e eu estou pensando exatamente no poder que a autocomposição tem nessa questão, né, que é de aproximar a sociedade, Sim. de instituições, do poder público. O senhor vê essa como uma saída Eu vejo como eu vejo como a saída para o presente, porque o Brasil é um dos países em que há o maior número de processos. A judicialização em massa é uma característica nossa. O nosso acesso à justiça, quem estuda o direito comparado vê isso com muita clareza, é muito fácil. Há muitas demandas repetitivas. A própria ideia de ação coletiva surgiu, né, nos idos dos anos 80, tutela de interesses difusos, tutela de interesses coletivos, surgiu em virtude dessa multiplicação de processos, mas não resolveu o problema. Da visão litigiosa, A né? visão do litígio, da briga, né, em juízo. Isso, eu creio, está ficando para trás, porque o Poder Judiciário, por mais que se estruture, por mais que amplie a sua base, não tem condições, não terá condições de responder num tempo minimamente razoável, é o tal princípio da duração razoável do processo, a essas demandas. Isso frustra a sociedade, frustra os litigantes, porque o resultado não surge. Processos que duram anos e anos, né? Os litígios se eternizam, não são solucionados. Os métodos autocompositivos, negociação, mediação, conciliação, todos surgem no cenário, né,
da justiça como uma forma de tentar dar ao cidadão, né, pela via do consenso, a solução para o seu problema. Melhor um acordo não muito bom, mas que atenda minimamente aos interesses dos envolvidos, do que demandas que se eternizam, né? Então, eu creio que o Ministério Público é uma das instituições mais importantes nesse cenário, né? De evitar a judicialização, de evitar o processo clássico, tradicional, pela via do conflito e buscar soluções consensuais. Muito obrigada pela sua entrevista e boa participação aqui no Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, encerramos aqui mais um TVMP Entrevista Especial, nessa edição de Tiradentes. Você pode conferir as outras entrevistas nesse nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.